A paz do Senhor Jesus para vocês, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica da parte do Senhor para a tua vida. O texto bíblico se encontra em Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20, que está escrito: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: 4 passos necessários para restaurar o território destruído. Territórios destruídos são casamentos em crise, vida espiritual minguada, vida financeira falida, saúde debilitada, vida familiar destruída e assim sucessivamente. O propósito específico dessa mensagem é restauração. O livro de Neemias está entre os livros históricos da Bíblia no Antigo Testamento. Neemias é o autor de seu livro. O nome Neemias tem origem no hebraico e significa Javé conforta ou Javé confortou. Javé é uma palavra hebraica que significa Senhor. É provável que Neemias tenha nascido no cativeiro na Babilônia. Ele era filho de Acarias. No ano 539, aproximadamente antes de Cristo, Ciro, o rei persa, invadiu a Babilônia. Ciro foi o fundador
do Império Persa. E nos tempos de Ciro, Zorobabel e Jesuá, que era o líder dos sacerdotes, começaram a reconstruir o templo, que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia e de seu exército. Está lá em Esdras, capítulo 3. Os muros, porém, continuaram derribados e os portões queimados a fogo. Nos tempos de Ciro, os judeus exilados começaram a voltar para Jerusalém. Ciro permitiu, através de uma ordem divina, que o templo pudesse ser reconstruído. Está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 36, do versículo 22 ao 23. Em Isaías, no capítulo 44, versículos 26 e 28, Deus falou de Ciro que ele venceria os babilônicos. Zorobabel trouxe o primeiro grupo do exílio a Jerusalém. Está em Esdras, capítulo 4, versículo 3. E Esdras, que era sacerdote e escriba, liderou o segundo grupo. Os judeus voltam a Jerusalém e levam ouro e prata que Nabucodonosor havia levado, em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nos tempos do rei persa Artaxerxes Longímano I, Neemias tornou-se copeiro do rei. Artaxerxes, apelidado Longímano, porque ele tinha a mão direita mais comprida que a mão esquerda. O copeiro era um funcionário de autoconfiança de um rei. Naquela época, havia muitas conspirações e tentavam envenenar o rei. Então, o copeiro provava o vinho antes de servir ao rei. Em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Neemias recebeu a visita de um de seus irmãos, por nome Anani, e ele pergunta como estavam os que voltaram do cativeiro. O sepulcro dos pais de Neemias estava em Jerusalém. Anani então diz a Neemias que estavam em desprezo e vergonha, os muros estavam derribados e os portões queimados, o povo estava em miséria. Neemias, quando recebeu a notícia, ele lamentou, chorou, jejuou, orou por mais ou menos 4 meses para falar com o rei Artaxerxes e também para ir a Jerusalém ajudar os seus compatriotas. Como era de praxe, Neemias, ao servir o vinho ao rei Artaxerxes, ele percebeu o seu semblante descaído. O rei percebeu o semblante de Neemias descaído. Está registrado em Neemias capítulo 2, versículo 2. No versículo 5 do capítulo 2 de Neemias, Neemias pede ao rei para permitir que ele vá ajudar e a Jerusalém, ajudar os seus compatriotas. O rei Artaxerxes não só permitiu, atendendo o pedido de Neemias, como enviou cartas aos governantes circunvizinhos para permitir sua passagem, como também cartas a Asaf, o guarda do jardim do rei, para conceder madeiras para a reconstrução dos portões. Está registrado em Neemias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Jerusalém, nessa época, estava vulnerável, muros derribados e portões queimados. Muro simboliza proteção. Muro nos fala de proteção. As cidades nos tempos bíblicos eram protegidas por muros. Josué só pôde tomar Jericó após Deus derrubar
derrubar os muros que cercavam a cidade de Jericó. A espessura dos muros de Jerusalém, que foram derribados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, era de aproximadamente de 2,5 a 8,5 metros. Tinha nesse muro aproximadamente 34 torres. Tinha 12 portões. Alguns dizem que eram 8 portões. O comprimento dos muros era de aproximadamente 4.018 metros. A altura média era de 12 metros. Então Neemias, ao chegar em Jerusalém para restaurar os muros e os portões da cidade, ele encontrou opositores. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, se vocês querem restaurar territórios destruídos em sua vida, se preparem para a oposição. Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, se opõem a Neemias para não permitir a restauração. Pessoas que se alegram com as desgraças do próximo, com a derrota e destruição do próximo, não fazem nada para ajudar e ainda querem impedir quem faz algo para ajudar. Eu quero fazer 3 considerações nesta passagem bíblica. Primeiro, em Neemias capítulo 2, versículo 5. Para se restaurar territórios destruídos, é necessário sair do conforto. Se Neemias não deixa o conforto do palácio do rei, ele não restauraria os portões e os muros de Jerusalém. Pessoas que estão na inércia, pessoas sem atitude, pessoas escoradas nos outros, pessoas que não saem de sua casa para ir ao templo, não consagram a sua vida a Deus. A segunda consideração que quero fazer está em Neemias capítulo 2, versículo 12. Para se restaurar territórios destruídos, é necessário fecharmos a boca. Não se pode falar para alguns quais são os seus objetivos, quais são os seus projetos, quais são os seus planos. Nem todos se alegrarão ao ver você restaurando o território de sua vida que está destruído. Neemias não contou a ninguém o que ele foi fazer em Jerusalém. Querido ouvinte da palavra do Senhor, feche a sua boca. O bairro todo sabe de sua vida. No trabalho você é motivo de zombaria. Sua vida está na boca do povo. Vigia, meu irmão. Converse com um homem ou uma mulher de Deus. Conta para Deus o seu problema. Terceira consideração que quero fazer em Neemias capítulo 2, versículo 14. Para se restaurar territórios destruídos, é necessário remover os escombros. Não havia lugar para passar o animal que Neemias estava montado. Escombros são pecados ocultos. Nenhum restaurador de muros trabalha em cima de entulhos. Ele limpa primeiro o local, remove os escombros para depois começar a restauração. Para após começar a obra, entulhos atrapalham a restauração. O tema da mensagem é 4 passos necessários para restaurar o território destruído. Vamos aprender com Neemias quais foram os 4 passos que ele deu para restaurar o território que estava destruído em Jerusalém. E em 52 dias, Neemias restaurou os muros e os portões. Está lá em Neemias capítulo 6, versículo 15. Primeiro passo, Neemias capítulo 2, versículo 13.
o primeiro passo para restaurar o território destruído é identificar o problema. Neemias sai de noite para identificar o problema, onde ele precisava restaurar e o que se deveria fazer. Para iniciar a restauração, você precisa identificar como começou este problema conjugal, este problema financeiro, o problema de saúde, a sua vida espiritual, o problema familiar. Você precisa ter o conhecimento da área a ser restaurada. O médico pede exames para identificar o problema de saúde. O eletricista não consegue resolver o problema se ele não identificar o problema elétrico. Ele não vai resolver o problema. O técnico em eletrônica precisa identificar o problema do aparelho eletrônico para resolver, senão ele não resolve. Assim também é em nossa vida. As coisas não acontecem da noite para o dia. Problemas conjugais, por exemplo, é algo que vem se arrastando há algum tempo, assim como problemas familiares, assim como problemas financeiros e etc. Às vezes é necessário regressar para identificarmos o problema. Como tudo começou, foi um descuido, uma falta de vigilância, uma falta de sabedoria, decisões erradas. Não podemos resolver o problema e restaurarmos o território se não identificarmos o problema. Segundo passo que devemos dar para restaurar o território destruído está em Neemias, capítulo 2, versículo 18. E o segundo passo é mãos à obra, trabalhar para restaurar. Neemias diz ao povo: levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram as suas mãos. Não adianta você, querido ouvinte da palavra de Deus, identificar o problema e ficar de braços cruzados. Isso não resolve. Busque forças em Deus, busque ajuda, levante-se, esforça-te, mãos à obra, meu irmão. Para de ficar se vitimando, se lamentando, chorando. Ai de mim, o que farei? Deus é contigo, meu irmão. Neemias lamentou, chorou, jejuou e agiu. O território não irá se restaurar sozinho. Você precisa se levantar para restaurar o território que está destruído em sua vida. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, Deus levou o primeiro filho de Davi com Batseba. Davi buscou pela criança a Deus, jejuou, passou a noite prostrado em terra, mas nada adiantou. Deus levou a criança. No versículo 20 de 2 Samuel, no capítulo 12, Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Levante-se, meu querido ouvinte, tome uma decisão pela fé. Se você já identificou o problema, faça alguma coisa, senão o território não será restaurado. Deus esforçará as suas mãos para restaurar o território da sua vida que está destruído, meu querido. Aqueles que querem fazer algo encontram um meio para fazer, mas aqueles que não querem encontram desculpas. Terceiro passo para restaurarmos o território que está destruído. Neemias capítulo 2, versículo 19. O terceiro passo é resistir ao inimigo. Houve momentos em que enviaram mensageiros a Neemias, para Neemias ir ter com eles, com o intuito de fazer mal a Neemias e parar a restauração. Está registrado em Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Neemias, porém, lhes respondeu que ele estava fazendo uma grande obra e não poderia parar, porque senão iria atrasar a obra. Querido ouvinte da palavra do Senhor, o diabo sabe que
que ele não irá impedir a restauração do território de sua vida que está destruído, mas ele tenta atrasar a obra. Em Neemias capítulo 4, versículos 17 e 18, com uma das mãos eles faziam a obra e com a outra seguravam a espada, resistindo ao inimigo. O inimigo de nossa alma não ficará de braços cruzados enquanto você restaura o território de sua vida que está destruído. Sanbalate, Gesem e Tobias não ficaram, eles tentaram impedir a restauração. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista ao diabo, que ele fugirá de vós. O diabo vai tentar parar a obra, o diabo vai se infiltrar no meio da obra para tentar atrapalhar a obra da restauração, mas resista a ele. Deus é contigo, Deus fortalece as suas mãos, a área da sua vida que está destruída será restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Quarto passo para restaurar o território destruído está em Neemias capítulo 2, versículo 20. E o quarto passo é buscar a presença do Senhor. Entre os quatro passos, eu considero o quarto como prioridade e o principal entre os demais. Neemias, ele foi governador entre o povo. Ele realizou reformas, ele restaurou o culto a Deus. Os mais abastados se favoreciam da miséria dos menos favorecidos, emprestavam dinheiro a juros, e quando não poderiam pagar, eles pegavam suas terras, suas vinhas, seus olivais e suas casas. Está registrado em Neemias, capítulo 5, versículo 7. E Neemias acabou com isso. Até os tempos de hoje, os feitos de Neemias está registrado na Bíblia Sagrada e é lembrado. Nós não queremos ser o primeiro a sermos lembrados, mas o último a sermos esquecidos. Quem não é visto, não é lembrado. Meu irmão, pare de se esconder, pare de fugir. É tempo de restaurar territórios destruídos em sua vida. Siga os passos dados por Neemias e comece a assentar o primeiro tijolo, meu querido ouvinte. Neemias foi um homem de habilidade, de coragem e ação. Em tudo ele dependia de Deus, a quem ele constantemente recorria em oração. As atividades de Neemias envolveram a reconstrução das muralhas, que vai do capítulo 3 ao capítulo 7, a renovação da aliança, que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, e reformas políticas e sociais, que vai do capítulo 11 ao capítulo 13. Conclusão da mensagem: 4 passos necessários para restaurar o território destruído. Primeiro, identificar o problema. Segundo, mãos à obra, trabalhar para restaurar. Terceiro passo, resistir ao inimigo. Quarto, buscar a presença do Senhor. Querido ouvinte da palavra de Deus, guarde essa mensagem no seu coração e a pratique. Eu tenho convicção que a partir do momento que você ouvi-la e colocá-la em prática, os territórios de sua vida, se porventura estiverem destruídos, serão restaurados para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor.